Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros padres, diáconos, concelebrantes, povo amado, povo querido, presente aqui no Pai das Misericórdias, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. A palavra que mais me chamou a atenção no Evangelho de hoje foi cuidado com aquilo que pode matar a sua alma. O Senhor é muito claro. Não vos preocupeis com aquilo que pode matar o corpo, mas cuidado com aquilo que pode matar a alma. E confesso que, diante desse evangelho, um filme passava na minha memória, na minha cabeça, porque eu recordava do Padre Léo, algumas vezes, falando o seguinte: ele dizia que a gente confunde muito hoje o significado da palavra amor, por exemplo. A gente diz amor para qualquer coisa. A gente diz amor desde para de uma coisa que a gente gosta de comer ou coisa material, até um animal, até para alguém. E às vezes a gente usa a palavra amor ainda para aquela questão do respeito para um para com o outro. Uma certa política que a gente utiliza e a palavra amor vai se desgastando. E o Padre Léo dizia assim: porque eu amo tal pessoa, eu permito que ela viva algumas coisas, e às vezes as coisas são situações de pecado. Eu não vou corrigir o meu filho porque, tadinho dele, eu amo tanto ele, ele vai ficar mal comigo se eu corrigir ele. Se eu falar aquilo que o meu amigo está fazendo de errado, ele não vai mais gostar de mim. Então é melhor eu não falar, então eu vou aguentando, vou encobertando aquilo que está acontecendo. Mas o Padre Léo dizia: toda vez que eu faço isso, em qualquer uma das situações, ou outras situações que nos vêm à memória, vivendo uma situação de pecado, eu não estou só livrando o corpo
ou um momento de gostar ou não gostar, mas eu estou condenando a alma. Porque eu estou advogando em favor do pecado. E quando digo isso, não é num julgamento moral, vamos dizer assim. Porque todos nós prezamos por aquilo que é bem. Nós lutamos e estamos lutando pela santidade, louvado seja Deus. E isso deve nos impulsionar a viver aquilo que Deus nos pede, até porque muitas das decisões que estão ao nosso redor não dependem de nós. Muitas das decisões das pessoas que estão ao nosso redor não dependem de nós. Porque se dependesse de nós teríamos feito tudo diferente, na verdade, em muitas situações. Mas depende daquilo que nós somos chamados a viver com o Senhor e oferecer. O que a gente precisa, talvez numa situação difícil como essa, e aí vivendo diante de tantas situações que estão ao nosso redor, é oferecer o sacrifício pelo Senhor, rezando, pedindo, clamando. Aquilo que o Padre Léo ia dizendo naquele momento. E a gente sabe que hoje são inúmeras as situações, a gente sabe que são inúmeros os casos, os projetos, e cada situação é uma situação, tudo deve ser analisado com o seu devido cuidado, mas dentro do nosso coração, a gente sabe o que ir lá, hoje a causa tem nos levado para longe de Deus. E por isso, talvez, entrar nesse caminho de cura, entrar nesse caminho de santidade, entrar nesse caminho de contato e intimidade com o Senhor, para que Ele vá mostrando dia a dia como reconstruir aquilo que porventura ainda está difícil no meio de cada um de nós. Ele falava, e aí a primeira leitura vem dizer, cuidado, porque as notícias ao nosso redor vão nos assustar. Muitos vão falar mentiras, muitos vão falar injúrias, muitos vão falar tanta coisa. Muitos vão falar, e a gente vai abrir noticiário, e a gente vai ver tantas coisas que nos escandalizam. A gente vai abrir o noticiário, e a gente, hoje de manhã mesmo, abrindo o Instagram, fiquei escandalizado com uma notícia que apareceu lá na nossa região, que uma criança de 13 anos, uma menina de 13 anos, abusada por 3 tios, que se revezavam, abusando de uma criança, situações que constrangem, que mexem com a gente, que roubam a nossa paz. Notícias tristes como aqueles 2 jovens lá de Cambé que foram assassinados brutalmente. A dependência química que tem se alastrado como resposta para tentar cobrir um vazio interior. E quantas famílias estão sendo hoje roubadas e ceifadas por causa da dependência química? Os números só aumentam. A fila de espera nas nossas casas só aumentam. Só aumentam. As notícias vão nos assustar ao nosso redor. As notícias, e ainda mais diante de algumas mídias que tendem só a trazer sensacionalismo, nós vamos nos assustar. Diante da situação política, da situação econômica, de tudo que nós vamos passando. E nós podemos correr um grande risco de pensar que realmente a nossa igreja pode estar se perdendo ou então se desviando do caminho reto do Senhor, porque nós vemos sinais ruins. Mas, será que realmente estamos nos perdendo? Porque em muitos encontros que nós vamos promovendo, em muitos lugares onde nós vamos buscando a fé, o povo tem buscado. As pessoas têm encontrado num caminho de fé a resposta que em tantos outros lugares já não mais encontrou. Tem buscado junto de Deus a resposta que por muitos anos procurou em tantos outros lugares.
quando eu falava hoje no ato penitencial que tem coisas lá no profundo que a gente às vezes vai guardando e tem medo de pedir perdão, nunca esqueço de um caso que aconteceu uma vez nos nossos retiros lá na comunidade Betânia, porque nós vivemos o retiro lá em casa da mesma forma como o Padre Léo ainda pregava, tentamos manter os mesmos temas, mas também a maneira de atender a confissão, da maneira como ele fazia. Ele criou um método todo especial que lá, vivendo o processo da confissão, você vive um processo de cura interior também. E naquele momento, atendendo a confissão, com a pessoa abraçada a ela, naquela metodologia que nós vivemos, e antes de dar absolvição a ela, dei absolvição para a pessoa, não sei mais quem que é a pessoa, não lembro, se eu encontrar na rua, não sei quem que é, mas ela olhou para mim e disse assim: padre, isso que eu hoje pedi perdão, eu guardo mais de 30 anos dentro do meu coração. E se eu soubesse que seria tão libertador eu entregar para o Senhor da maneira como entreguei, padre, parece que eu estou voando. Há mais de 30 anos, eu guardo isso amarrado dentro de mim. E aquilo corroía ela, há mais de 30 anos. Saiu com um sorriso inexplicado, inexplicável, não tinha como explicar. Parecia que ela andava nas nuvens, e ela ia em direção ao Santíssimo, porque depois da absolvição, os nossos consagrados rezam com imposição de mãos diante do Santíssimo. E ela ia para as nuvens, para diante do Santíssimo, e lá viveu o seu momento também de ação de graças, diante daquilo que estava guardando no coração por muito tempo. Tem muitas notícias por aí que vão tentar te afastar de Deus, te assustar, fazer entender que esse mundo não tem mais jeito. Mas como nos lembra a segunda leitura, sim, por uma pessoa entrou o pecado no mundo e consequentemente a morte, mas pela obediência do próprio Jesus, do Filho de Deus, nos veio a graça que nos remiu, a graça que nos salva, a graça que nos faz sermos novos de novo, a graça que nos dá a força de combater as situações que ainda nos prendem para viver aquilo que é próprio de Deus. A graça, pela obediência dele, nós provamos que é possível sim ser fiel até o fim, que é possível vencer o mal, que o sofrimento, por mais que ele doa, mas ele é passageiro, ele vai passar. Sofrimento, por mais que doa, ele vai passar. Mas para isso, para a gente fazer essa experiência, é preciso que a gente se coloque, se debruce, se ofereça ao Senhor e com Ele viva. Como nós conseguiremos viver com o Senhor dia a dia, lá no nosso trabalho, lá em casa, em tantos outros lugares? Pelo batismo no Espírito Santo. Pelo batismo no Espírito Santo. Bonito quando na trilha da cura, foi falado umas 2, 3 vezes, diante da relíquia que nós trouxemos do Padre Léo, a estola, a túnica, a cruz que estavam intactas quando foi aberto o túmulo, estavam aí para a gente rezar. Bonito quando diziam: olha, o túmulo foi aberto e as suas roupas não tinha mais nada, mas a túnica, a estola estavam lá. E para nós dizendo: o homem, o corpo foi consumido, mas o seu sacerdócio continua vivo. Vivo para nos inspirar. Em outras palavras, o corpo foi consumido, mas a alma, junto de Deus, nos inspira a buscar as coisas do alto. A alma nos inspira a buscar um caminho de santidade. A alma nos inspira a buscar a cura
que o nosso coração precisa diante da solidão, diante do medo, diante da ansiedade, diante de tantos perigos que nós corremos ao nosso redor. E aí nós vamos compreender que sim, tudo aquilo que nós vivemos aqui é passageiro, porque a nossa vida, ela será completa quando estivermos no céu com Jesus. A nossa vida, ela será completa quando nós estivermos com o Senhor face a face. Mas para isso é preciso esse exercício constante de se refazer. Esse exercício constante de se permitir moldar pelo Espírito, de se conduzir pelo Espírito, de se transformar pelo Espírito. Esse exercício constante de se deixar construir, renovar pelo Espírito Santo de Deus, que vai apontando dentro de nós aquilo que não está correto e vai nos orientando para aquilo que é vontade de Deus. E para isso é preciso discernimento. O Espírito nos traz o discernimento. Como nós vamos encontrar o discernimento? A maneira e nos momentos que nós estivermos próximos do Senhor. Quanto mais próximos dEle, mais clara a vontade dEle sobre nós. Gosto assim da imagem da luz. Por exemplo, num ambiente todo escuro que tem uma vela acesa, quanto mais perto eu estou da vela, mais iluminado eu sou. Quanto mais distante da vela, mais na escuridão eu estou. Não é diferente com a presença do Espírito Santo em cada um de nós? Ele está aí a nos iluminar, a nos guiar, a nos conduzir. Quanto mais eu peço, quanto mais eu clamo, quanto mais eu solicito a sua presença, mais ungido eu vou ser. Quanto mais distante eu estiver, mais difícil vai ser. Porém, o sofrimento que bate à nossa porta muitas vezes, às vezes a gente gosta de entender que é castigo de Deus, mas só será castigo de Deus para quem não tem fé. Para quem tem fé, o sofrimento que nos bate à porta nunca será castigo de Deus. Será oportunidade para a gente se santificar. Deus, e com isso quero corrigir quero que entendam bem, Deus nunca vai castigar ninguém. Deus não castiga. Mas, para aquele que não tem fé, para achar uma desculpa para o seu sofrimento, vai dizer que Deus está castigando. Mas para quem tem fé, vai entender, peraí, eu sou humano, eu sou consequência de uma história, eu sou consequência das minhas atitudes, eu sou consequência daquilo que fui vivendo até aqui, porém, se tudo que eu vivi até aqui me trouxe até aqui, agora eu posso tomar nas mãos a minha vida e começar a caminhar diferente, abraçando a minha cruz agora e indo em direção a Jesus. Se até então eu caminhei para longe da luz, agora eu posso caminhar para perto dele, para ficar mais iluminado com ele. Ai, padre, mas eu não sei se eu tenho força. Tem. Porque é Ele que vai dar força para você, se você assim o permitir. E é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Quando a gente começa uma caminhada que é longa, a gente vai ir dando um passo de cada vez. Vamos dizer, uma caminhada daqui até eu começar a descer os degraus. Eu dou um passo. Eu ainda estou mais perto de onde eu saí e muito distante de onde eu tenho que chegar. Mas eu já estou um pouquinho mais distante da onde eu saí e já estou um pouquinho mais perto de onde eu quero chegar. Às vezes a gente não consegue. Por isso que a gente tem que dar um passo de cada vez. Com calma, com tranquilidade, na fidelidade, porque vai chegar um momento em que eu vou estar muito mais perto de onde eu quero chegar e muito mais distante da onde eu saí. Mas diante desse tempo que tudo é para ontem, tudo é mágico,
A gente às vezes trata Deus como alguém que a gente vai no supermercado e escolhe a cura que a gente quer, a gente vai para a missa e escolhe a cura que a gente quer, a gente vai para um lugar e escolhe aquilo que a gente quer. Aí não vai funcionar. Aí não vai funcionar. Por isso é preciso pedir o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo ungindo a nossa vida, renovando a nossa vida, com o Espírito Santo conduzindo a nossa vida, Ele que reza em nós com gemidos inefáveis, Ele que reza em nós, rezando, pedindo a Deus aquilo que nem nós sabemos que pedir, que precisamos, Ele vai trazer a resposta correta para aquilo que eu e você precisamos. Por isso, é desejo de santidade que nós precisamos pedir ao Senhor. O que é ser repleto do Espírito Santo? Como nós dizemos no Trilho da Cura, é ser santo. Santo é ser repleto do Espírito Santo. Permitir que Deus vá conduzindo a nossa simplicidade e naquilo que Ele nos concedeu e nos constituiu, nos dê a graça de no mundo sermos sinais e canais do seu amor, transformando a vida uns dos outros. Meu irmão, minha irmã, eu partilhei na quinta-feira uma música que o Espírito Santo me inspirou, depois de uma luta, e a primeira, se Ele quiser que venha mais, mas a primeira, e a letra diz muito para nós no dia de hoje, que estamos trilhando esse caminho de cura. Porque fala da simplicidade. Uma amiga uma vez partilhou, a Ivete, dizia assim: Padre, é uma oração em canção. Porque fala da necessidade, do desejo de alguém pela santidade, alguém que reconhece a fragilidade, reconhece a dor, reconhece que sozinho não consegue, que proclama a fé, que diz creio no Senhor, mas que ao mesmo tempo diz que crê, diz salva-me, santifica-me, porque sozinho não vou conseguir. E que não só deseja, não só diz que crê, mas que clama para ser ungido e conduzido. Porque se você for conduzido, você vai ser levado para lugares tão bonitos e tão longe que você nem imaginava que ia conseguir chegar. Vai experimentar milagre, força e vai experimentar poder. Poder que vem do alto, poder que vem de Deus. Poder que Ele concedeu para que você e eu pudéssemos experimentar hoje aqui na terra. Quantos testemunhos de milagres nós ouvimos nesse final de semana? Quanto testemunho de graça, quantos testemunhos de conversão? E não é só para aqueles outros, é para todos nós que decidimos ser santos e vivermos repletos do Espírito Santo de Deus. Por isso eu gostaria de convidar a vocês a rezarem comigo essa canção. Quero partilhar mais uma vez com vocês essa canção e convidar a cada uma a pedir o Espírito Santo de Deus, para que a gente não mate mais a alma, mas cuide da alma, num bonito caminho de santidade, que zele por ela, que zele por aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Eu quero ser santo, mas quando olho para mim, me sinto fraco, pecador, sinto que é impossível para mim. Eu sei, Senhor, que salvar-se para homens é impossível, mas para ti, Santo dos Santos, tudo é possível, tudo é possível. Eu creio, Senhor, Santo dos Santos,
envia o teu Espírito. Quero guardar tua palavra, conhecer a verdade, ela liberta, transforma minha fraqueza em força. Salva-me, santifica-me, salva-me, santifica-me, salva-me, santifica-me. Vem, Espírito Santo, santificar minha alma. Vem, vem, Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Oh, oh, eu creio, Senhor, Santo dos santos, envia o teu Espírito. Quero guardar tua palavra, conhecer a verdade, ela liberta, transforma minha fraqueza em força. Salva-me, santifica-me, salva-me, santifica-me, salva-me, santifica-me. Vem, Espírito Santo, santificar minha alma. Vem, vem, Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Vem, Espírito Santo, santificar minha alma. Vem, vem, Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Fica de pé um pouquinho. Fica de pé um pouquinho. Ergue os teus braços e peça ao Espírito Santo na tarde de hoje. Você que no ato penitencial pediu que fosse vazio, esvaziado de todo o pecado e toda a dor, de tudo aquilo que afligia todo o teu ser e que impedia de caminhar. Peça ao Senhor agora que do alto do céu envie o seu Santo Espírito nessa Eucaristia e vá preenchendo o seu coração com unção, com poder. Vai dizendo: vem, Espírito Santo, santifica minha alma. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, conduzir o meu viver. Vem, Espírito Santo, realmente a fazer uma obra nova em cada um de nós. Vem, Espírito Santo, renovar a nossa vida. Vem, Espírito Santo, transformar a nossa vida. Vem, Espírito Santo,
Se preciso for, faz um milagre. Vem, Espírito Santo, vem com poder. São coisas difíceis que eu tenho que enfrentar, mas eu quero continuar caminhando, eu não quero desistir, eu não quero perder a minha alma. Vem, Espírito Santo, preenche o meu ser. Eu creio, Senhor, eu creio, mas vem com a tua força, vem com o teu poder, porque a luta não é fácil. Os sinais de violência e de morte ao nosso redor são muito grandes, mas também, Senhor, os sinais do teu amor, da tua graça, dos milagres ao nosso redor também são grandes, Senhor, e eles são muito maiores do que esses sinais maus que estão ao nosso redor. Vem, Espírito Santo de Deus, hoje plenificar a nossa vida, plenificar o nosso coração, plenificar, Senhor, aquilo que ainda falta em cada um de nós. Coloca a tua mão direita no ombro de quem está na tua direita agora e pede o Espírito Santo para esse irmão. Pede o Espírito Santo na vida dessa irmã. Vem dizer, vem Espírito Santo também na vida desse irmão. Vem Espírito Santo na vida dessa irmã. Vem Espírito Santo transformar com toda a força, com todo o poder. Vem Espírito Santo, ressuscita esse irmão, essa irmã. Vem Espírito Santo, cura o coração desse irmão, dessa irmã. Tu sabes o que ele precisa, tu sabes da sua necessidade, tu sabes a cruz que ele tem carregado, tu sabes, Senhor, as dificuldades que ele tem enfrentado. Fica minha alma, vem Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Vem Espírito Santo, toca o coração desses irmãos, toca o coração desse teu povo, toca o coração desses teus filhos e filhas que aqui estão, e que eles saiam hoje daqui, Senhor, repletos do teu Espírito, com desejo de santidade, com desejo de anunciar ao mundo, sim, Senhor, que é possível viver a graça de Deus, mesmo diante de tantos sinais difíceis. Que é possível, Senhor, atravessar a doença em santidade e encontrar graça. Que é possível, Senhor, viver momentos difíceis sem perder a fé, pelo contrário, renovando a fé. Sim, Senhor, que é possível perdoar verdadeiramente, que é possível amar verdadeiramente. Vem Espírito Santo, com todo o poder e com toda a graça, batiza esses teus filhos e filhas mais uma vez no teu Santo Espírito, e renova-os na fé, na graça, na unção, santificando, ó Espírito Santo, a vida desses teus filhos e filhas, com coragem, com unção, com poder. Faz o sinal da cruz na fronte desse irmão, dessa irmã, e dá um abraço bem forte nele. Não precisa dizer nenhuma palavra, dá um abraço. Diga, seja batizado no Espírito Santo. Vem Espírito Santo, santifica minha alma. Vem Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. olha a força dessa oração. Coloca a mão no teu coração. Nós ouvimos na segunda leitura que pela obediência de um homem, de Jesus de Nazaré, a graça, a salvação entrou nesse mundo. E nós estamos pedindo para ter um coração igual ao dele nessa oração.
Nós estamos pedindo para ter um coração igual ao dele, obediente a Deus, obediente ao Espírito Santo. Peça agora, não só repetindo o que o padre falou, porque às vezes a gente reza essa oração de forma mecânica, mas pensando na seriedade de cada palavra agora, e com uma decisão. Reza com o Padre. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Semelhante ao vosso. Amém. Amém.